Uma garçonete negra é ridicularizada por suas cicatrizes até que um veterano fica chocado ao reconhecer a tatuagem de sua unidade. Olha, Fred Krueger veio trabalhar hoje, gritou Davidson, batendo a mão na mesa e fazendo os pratos chacoalharem. Ei, monstro, traga mais café aqui. Mas cuidado para não derramar com essas mãos queimadas. A risada cruel ecoou pelo Race Diner como uma sirene de emergência. Todos os olhos se voltaram para Keisha, que segurava a cafeteira com as mãos, perfeitamente firmes, apesar das cicatrizes que se espalhavam de seus dedos, até desaparecerem sob a manga de sua camisa branca de uniforme. Keisha Johnson tinha 34 anos e havia enfrentado coisas muito piores que os insultos de Davidson e sua turma de executivos medíocres que apareciam toda terça-feira para alegrar seu dia. O que eles não sabiam era que cada palavra cruel apenas alimentava algo dentro dela que crescia em silêncio, uma força que eles jamais poderiam compreender. Aposto que foi num incêndio na favela, sussurrou Brett, o contador de Davidson, alto o suficiente para ela ouvir. Ou talvez ela estava tentando cozinhar crack e explodiu. Davidson riu ainda mais alto. Ou talvez o namorado tenha feito isso com ela. Você sabe como é a violência doméstica naquela comunidade. Keisha se aproximou da mesa com passos medidos. Sua postura ereta, contrastando com a expectativa deles de vê-la se curvar sob o peso da humilhação. Quando chegou à mesa, serviu o café com precisão cirúrgica, cada movimento calculado e controlado. Mais alguma coisa, cavalheiros? Perguntou com uma voz tão calma que Davidson franziu a testa, confuso pela falta de reação que esperava. Sim, uma explicação. Davidson se inclinou para frente, seus olhos pequenos brilhando com malícia. Nos conte como conseguiu isso. Foi um acidente? Ou alguém te ensinou uma lição? Por uma fração de segundo, algo passou pelos olhos de Keisha. Não era medo. Não era vergonha. Era o olhar de alguém que havia encarado a morte de frente e decidido que ela teria que esperar. Mas Davidson estava ocupado demais, admirando sua própria crueldade para notar. Trabalho. Ela respondeu simplesmente, virando-se para sair. Que tipo de trabalho deixa alguém assim? Brett insistiu, sua voz pesada de desprezo. Segurança de boate? Prostituta? Cuidado, Keisha interrompeu, virando-se lentamente para encarar Brett. Havia algo na maneira como ela disse aquela única palavra que fez o ar na mesa ficar mais pesado. Algumas histórias são mais perigosas de contar do que você pode imaginar. Davidson riu novamente, mas desta vez soou um pouco forçado. Olha, o monstro tentando nos assustar. O que você vai fazer? Nos queimar como queimaram você? O que nenhum deles percebia era que, enquanto falavam, Keisha memorizava cada rosto, cada nome mencionado em suas conversas anteriores, cada detalhe sobre suas vidas que eles inconscientemente revelavam durante essas sessões semanais de crueldade. Sua mente militar funcionava como uma máquina de processamento de informações, catalogando tudo para um propósito que eles nem sequer podiam sonhar. Do outro lado do restaurante, um homem de uns 40 anos observava a cena com crescente desconforto. James White havia chegado alguns minutos antes e escolhido uma mesa nos fundos, esperando desfrutar de uma xícara de café tranquila durante sua viagem pelo país. Mas a brutalidade verbal que estava presenciando estava revirando o seu estômago. Algo sobre a postura de Keisha, a maneira como ela mantinha compostura sob fogo pesado, despertou uma memória distante em James. Havia algo familiar sobre aquela serenidade sob pressão, aquela calma antinatural que só existia em pessoas que haviam estado em lugares onde a morte era uma possibilidade real. Se você está gostando desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, murmurou Keisha baixinho enquanto limpava uma mesa próxima, uma frase que havia se tornado seu mantra pessoal para manter a sanidade. Por que você ainda não viu nada do que este monstro é capaz? Ali, sob as luzes fluorescentes de um restaurante barato do Texas, enquanto suportava humilhações que quebrariam a maioria das pessoas, Keisha guardava um segredo que poderia reescrever completamente a narrativa daqueles homens arrogantes. Porque às vezes as pessoas mais subestimadas são exatamente aquelas que guardam os segredos mais poderosos. Davidson não estava satisfeito com a resposta evasiva de Keisha. Na verdade,
Sua calma apenas alimentava sua necessidade de quebrar a serenidade que o incomodava tão profundamente. Havia algo sobre sua postura que desafiava seu senso de superioridade. E isso era inaceitável. Trabalho, Davidson repetiu, sua voz pingando sarcasmo. Que tipo de trabalho, querida? Porque pelo que vejo aqui, você serve café e limpa mesas. Não são exatamente profissões de alto risco. Boet riu, encorajado pela persistência de seu chefe. Talvez ela trabalhasse numa churrascaria e se queimou, ou numa lavanderia com produtos químicos. Você sabe, trabalhos para pessoas como. Ela Keisha parou de limpar a mesa ao lado deles, seus movimentos se tornando mais deliberados, quando se virou para encará-los novamente. James percebeu algo que os outros não conseguiam ver, uma mudança sutil na maneira como ela distribuía o peso do corpo, como se estivesse se preparando para algo. Pessoas como o... Keisha perguntou, sua voz mantendo o mesmo tom calmo, mas com uma nova camada de algo que fez Davidson hesitar por um segundo. Você sabe. Davidson se recuperou rapidamente. Pessoas que trabalham com as mãos, trabalho braçal, nada que exija muito poder cerebral. Foi nesse momento que James notou o detalhe e fez seu coração acelerar. Quando Keisha se inclinou ligeiramente para pegar um guardanapo caído, a manga de sua camisa subiu alguns centímetros, revelando não apenas as cicatrizes que desciam por seu braço, mas também a borda desbotada de uma tatuagem. Eram apenas algumas letras parciais, mas para alguém que havia servido no exército, aquelas marcas eram inconfundíveis. É interessante, murmurou Keisha, mais para si mesma do que para Davidson. Trabalho braçal. Essa é uma maneira interessante de descrever carregar soldados feridos por 3 milhas, sob fogo inimigo. Davidson pescou, confuso. O que você disse? Nada, Keisha respondeu, voltando ao tom neutro. Deixa pra lá. Vocês querem a conta, ou vão ficar aqui o dia todo, fazendo comentários sobre minha aparência? A mudança súbita de tom pegou Davidson desprevenido, mas também o deixou ainda mais irritado. Ele não estava acostumado a ser dispensado, especialmente por alguém que considerava abaixo dele na hierarquia social. Escuta aqui, sua merdinha. Davidson se levantou da cadeira, sua voz subindo. Você vai nos mostrar o respeito que merecemos. Somos clientes pagantes e você é apenas uma. Uma o quê? Keisha interrompeu, virando-se para encará-lo completamente pela primeira vez desde que haviam chegado. Ela fez contato visual direto com Davidson, e algo em seu olhar o fez dar um passo involuntário para trás. James White observava a cena com tensão crescente. Havia algo sobre a maneira como Keisha se posicionava, como mantinha as mãos abertas, ao lado do corpo, que trouxe de volta memórias do treinamento militar. Ela não estava apenas defendendo sua dignidade. Estava avaliando ameaças e calculando respostas. Uma funcionária. Davidson terminou, tentando recuperar sua bravata. E funcionários devem conhecer seu lugar. Meu lugar, Keisha repetiu lentamente, como se saboreasse as palavras. Você está certo. Eu deveria conhecer meu lugar. O problema é que você não faz ideia de qual é meu lugar real. Atenção! No restaurante era palpável agora. Outros clientes haviam parado de comer, alguns discretamente pegando seus telefones, outros simplesmente observando o confronto se desenrolar. O gerente do restaurante, Tony, emergiu da cozinha com uma expressão preocupada, mas parou quando viu a postura de Keisha. Tony conhecia Keisha há 2 anos e nunca a havia visto assim. Sempre calma, sempre profissional, sempre engolindo insultos, com uma dignidade que ele secretamente admirava. Mas agora havia algo diferente no ar, como se uma tempestade estivesse se formando bem diante de seus olhos. Sabe de uma coisa? Davidson continuou, claramente embriagado com seu próprio poder. Aposto que você nem terminou o ensino médio. Aposto que essas cicatrizes são de alguma briga de rua ou algo assim. Pessoas como você sempre se metem em encrenca. Foi então que algo mudou nos olhos de Keisha. James viu acontecer uma transformação, quase imperceptível, mas inconfundível para aqueles que conheciam os sinais. Era o olhar de alguém que havia decidido que o tempo de recuar havia terminado. Briga de rua, Keisha murmurou, um sorriso sem humor brincando em seus lábios. É engraçado como vocês sempre assumem o pior. Nunca lhes ocorre que talvez, apenas, talvez,
essas marcas venham de algo nobre. Davidson riu alto. Nobre? Olha para você. Você trabalha num restaurante de beira de estrada. O que poderia ser nobre sobre sua vida? Keisha caminhou lentamente em direção à mesa deles, seus passos, medidos e deliberados. Quando parou ao lado da cadeira de Davidson, se inclinou ligeiramente, sua voz baixando para um sussurro que só ele podia ouvir. A diferença entre você e eu, ela disse, é que você julga as pessoas pelo que vê na superfície. Eu a julgo pelo que sei que são capazes de fazer quando ninguém está olhando. Davidson sentiu um arrepio descer pela espinha. Havia algo em sua voz, uma certeza fria que fez todos os seus instintos de autopreservação gritarem, mas seu orgulho era maior que seu bom senso. Você está me ameaçando? Ele perguntou, tentando soar indignado, mas sua voz saiu um pouco mais aguda do que pretendia. Ameaçando? Keisha se endireitou, voltando ao tom profissional. Claro que não. Apenas apontando que às vezes as pessoas subestimam completamente com quem estão lidando, e quando percebem o erro, geralmente é tarde demais para fazer qualquer coisa a respeito. Cada nova humilhação apenas fortalecia algo dentro dela, que seus opressores não conseguiam ver, uma força silenciosa alimentada pela própria injustiça que tentavam impor sobre ela. O que aqueles homens privilegiados não sabiam era que cada ato de desprezo estava escrevendo sua própria sentença de derrota, linha por linha, palavra cruel por palavra cruel. James Wright não podia mais permanecer em silêncio. Durante seus 15 anos de serviço militar, havia aprendido a reconhecer veteranos mesmo quando tentavam se esconder. Era algo em sua postura, a maneira como avaliavam ameaças, seu controle emocional sob pressão. E Keisha tinha todos esses sinais. Quando Davidson se sentou de volta, claramente satisfeito com sua demonstração de poder, James se levantou e caminhou até o balcão. Pediu mais café ao garçom, mas seus olhos estavam fixos em Keisha, que havia retomado suas funções com uma calma quase sobrenatural. Com licença, disse James baixinho, quando ela passou por ele. Posso falar com você por um momento? Keisha o avaliou rapidamente. Veterano, provavelmente exército ou fuzileiros navais. Postura respeitosa, mas a ele e RTA. Claro, mas rapidamente. Ainda tenho mesas para atender. Aquela tatuagem em seu braço? James sussurrou. Primeira divisão de infantaria. Big Red One. O corpo de Keisha se tensionou por uma fração de segundo. Você serviu? Fuzileiros navais? 2 missões no Afeganistão. E você claramente viu ação também. James olhou discretamente para Davidson, que estava contando uma piada alta para Brett. Esses idiotas não fazem ideia de com quem estão mexendo. Fazem. Keisha permitiu que um pequeno sorriso tocasse seus lábios. Nem um pouco. Médica de combate? James perguntou, notando a precisão com que ela manuseava objetos e a maneira como instintivamente verificava ferimentos, quando alguém se machucava. Especialista em trauma de combate. 3 missões no Iraque. E você está certo sobre eles não saberem com quem estão mexendo. Keisha olhou diretamente para James. Mas ainda não é hora deles descobrirem. Enquanto isso, Davidson havia decidido que sua humilhação pública de Keisha estava apenas começando. Ele tirou seu telefone e começou a gravar um vídeo. Pessoal, disse alto o suficiente para todo o restaurante ouvir, quero que vejam isso. Este é o monstro que nos serve café aqui. Olhem só esse rosto queimado. Keisha se virou lentamente, seus olhos encontrando a câmera do telefone. Mas em vez do constrangimento que Davidson esperava, ela apenas sorriu. Um sorriso frio que fez James se arrepiar porque ele reconheceu aquela expressão. Era o sorriso de alguém que havia decidido que a hora da retaliação havia chegado. Continue gravando, ela disse calmamente. Tenho certeza de que você vai querer salvar isso para a posteridade. Davidson riu, interpretando mal sua calma. Viram? Ela até gosta da atenção. Aposto que está acostumada a ser filmada. Provavelmente tem uma conta no OnlyFans para pessoas com fetiche em deformidade. Foi então que James viu algo que confirmou todas as suas suspeitas. Por apenas um segundo, Keisha avaliou Davidson com o olhar de um soldado, calculando trajetórias e pontos de impacto. Não era raiva. Era pura análise tática. Sabe, disse Keisha,
Caminhando até a mesa de Davison, você está certo sobre eu estar acostumada a ser filmada. Na verdade, tenho bastante experiência com câmeras. Davison continuou filmando, animado com a atenção. Ah, é? Me conte mais sobre essa experiência. Bem, Keisha fingiu pensar. Já fui filmada recebendo medalhas militares. Medalhas por salvar vidas sob fogo inimigo. Medalhas por bravura em combate. Esse tipo de filmagem. A mentira era tão convincente que Davison hesitou por um segundo, mas depois riu ainda mais alto. Claro. E eu sou o General Washington. Olha para você, militar. Mas alguns clientes começaram a olhar mais atentamente para a postura de Keisha, a maneira como falava sobre medalhas com uma especificidade que não parecia inventada. James percebeu que ela estava plantando sementes de dúvida. Continue gravando. Keisha repetiu. A propósito, qual é seu nome completo? Para quando este vídeo viralizar, as pessoas saberem quem está por trás desta obra-prima. Davison Mitchell. Da Mitchell e Associados. Ele respondeu orgulhosamente. Pode procurar na internet. Empresa de sucesso. Cara de sucesso filmando. Uma funcionária fracassada. Mitchell e Associados. Keisha repetiu, memorizando. É interessante. E o que vocês fazem? Consultoria empresarial. Ajudamos empresas a se livrar de funcionários problemáticos. Davison olhou para ela significativamente. Funcionários que não se encaixam na imagem da empresa. James observou Keisha processar essa informação com a eficiência de um computador militar. Ele quase podia ver as engrenagens girando em sua cabeça, catalogando não apenas os nomes e a empresa, mas provavelmente já pensando em estratégias. Tony, Keisha chamou o gerente, que havia voltado para a cozinha para evitar confronto. Pode vir aqui por um segundo. Tony apareceu relutantemente. Keisha, por favor. Não queremos problemas. Não haverá problemas, ela disse calmamente. Só quero que você testemunhe que o Sr. Davison Mitchell da Mitchell e Associados está gravando este vídeo voluntariamente, usando meu nome e imagem e fazendo comentários específicos sobre minha aparência física. Tony piscou, confuso. Ah, ok. Obrigada. E James? Ela se virou para o veterano. Obrigada por se identificar. Talvez possamos conversar mais, depois do meu turno. Davison estava começando a ficar irritado com a falta de reação emocional de Keisha. Ei, pare de fingir que está no controle. Você é apenas uma garçonete queimada, que ninguém quer por perto, você está certo. Keisha concordou calmamente. Sou apenas uma garçonete. Alguém que você claramente considera invisível e inofensiva. Alguém que passa despercebida enquanto observa e escuta, aprendendo coisas. Algo em seu tom fez Davison parar de gravar por um momento. Que tipo de coisas? Ou, você ficaria surpreso com o que uma pessoa invisível pode ouvir durante conversas de negócios, especialmente quando essas conversas acontecem semanalmente na mesma mesa por meses a fio. Keisha sorriu novamente. Mas continue com seu vídeo. Tenho certeza de que seus clientes vão adorar ver como você trata pessoas que considera inferiores. Foi então que Davison percebeu que, talvez tivesse falado demais durante todas aquelas terças-feiras. Detalhes sobre contratos questionáveis, práticas duvidosas, clientes que havia ajudado a demitir funcionários por razões discriminatórias. Tudo dito em voz alta, na frente de uma mera garçonete, que considerava irrelevante demais para representar qualquer ameaça. James viu o momento exato, quando a arrogância de Davison começou a rachar, substituída por uma pitada de preocupação. E ele também viu o momento quando Keisha decidiu que havia coletado informações suficientes por enquanto. Bem, cavalheiros, foi um prazer, como sempre, ela disse, guardando a caneta no bolso do avental. Nos vemos na próxima terça-feira. Ou talvez não. Enquanto ela se afastava, James percebeu que havia acabado de testemunhar os primeiros movimentos de uma campanha militar. Keisha não era apenas uma veterana tentando sobreviver no mundo civil. Era uma estrategista experiente que havia acabado de transformar meses de humilhação em munição para uma guerra que Davison nem sabia que havia declarado. Por um momento, quando ela aceitava as humilhações sem revidar, todos pensaram que haviam quebrado seu espírito. Mas aqueles que conhecem a verdadeira força militar sabem que ela cresce precisamente no silêncio,
alimentada pela paciência e precisão daqueles que aprenderam que a melhor vingança é aquela que o inimigo nunca vê chegando. O telefone de Davidson começou a tocar insistentemente. Era Michael Stevens, seu maior cliente corporativo. Davidson atendeu com um sorriso presunçoso, mantendo a câmera ligada. Você precisa explicar algumas coisas urgentemente. A voz de Stevens soava tensa. Acabei de receber informações muito perturbadoras sobre sua empresa. Do que você está falando, Michael? Davidson riu, olhando para Keisha, como se ela fizesse parte da piada. Sobre os métodos que você usa para demitir funcionários, usando critérios questionáveis. Foi então que Keisha se aproximou da mesa. Senhor Stevens, não é mesmo? Sua empresa foi mencionada várias vezes aqui. Algo sobre limpar a folha de pagamento de elementos indesejáveis, foram as palavras exatas. Davidson empalideceu. Como você soube? 3 meses atrás, você explicou em detalhes como ajudou Stevens a demitir 5 funcionários negros, usando reestruturação como desculpa, continuou Keisha calmamente. Você disse que o truque é criar documentação de desempenho retroativa. Eles nunca conseguem provar discriminação. Isso é mentira. Davidson gritou. Mentira. Keisha sorriu. Tony, você pode me trazer meu telefone? Aquele com o aplicativo de gravação que tenho usado nos últimos 6 meses? O silêncio foi ensurdecedor. Davidson sentiu o chão desaparecer sob seus pés. No Texas, apenas uma parte precisa consentir com gravações. Keisha respondeu calmamente. Todas as terças-feiras por 6 meses, gravei cada admissão de prática discriminatória que você fez pensando que estava falando com uma mera garçonete. Tony voltou com o telefone. Keisha tocou uma gravação, e a voz de Davidson ecoou pelo restaurante. O segredo é nunca colocar no papel que é sobre raça. Você documenta outras coisas, atrasos, produtividade, adequação cultural. Davidson tentou pegar o telefone, mas James se interpôs entre eles. Eu não faria isso. 6 meses de confissões, Keisha continuou. Nomes de clientes, táticas específicas, valores pagos, tudo perfeitamente audível. O telefone de Davidson tocou novamente. Era sua esposa. Davidson, que diabos está acontecendo? Minha irmã acabou de me mandar um vídeo no Instagram, onde você está humilhando um veterano de guerra. Keisha arqueou uma sobrancelha. Ah, sim, esqueci de mencionar que postei aquele vídeo que você gravou em suas próprias redes sociais, com alguns detalhes sobre minha experiência militar que você nunca se preocupou em descobrir. Davidson abriu o Instagram com mãos trêmulas. O vídeo já tinha milhares de visualizações. A descrição dizia: CEO da Mitchell e Associados humilha veterana de guerra condecorada. Sargento Keisha Johnson serviu em 3 missões no Iraque e salvou dezenas de vidas americanas. Não, isso vai arruinar tudo, Davidson murmurou. Tem mais, Keisha disse, mostrando-lhe uma pasta em seu telefone. Nos últimos 3 meses, investiguei todos os aspectos da Mitchell e Associados. Contratos questionáveis, pagamentos não declarados, conexões com empresas sob investigação federal. Ela se levantou, comandando respeito absoluto. As gravações já foram enviadas para o Departamento do Trabalho, a Comissão de Oportunidades Iguais de Emprego, e 3 escritórios especializados em discriminação. Davidson tentou protestar, mas Keisha continuou implacavelmente. O vídeo viral garantirá que todos saibam quem você realmente é. Seus clientes já estão sendo contatados por ativistas dos direitos civis. O telefone explodiu com ligações. Cada toque era outro cliente cancelando contratos. Por quê? Davidson perguntou, sua voz quebrada. Por que não disse quem você era desde o início? Keisha o encarou com dignidade inabalável. Porque homens como você precisam aprender que o respeito não deveria depender de uniformes. Deveria ser automático, básico, humano. James se adiantou e estendeu a mão. Sargento Johnson, foi uma honra presenciar isso. Quando Davidson e Brett saíram em completo desespero, Keisha se virou para os outros clientes. E vocês? 6 meses assistindo isso acontecer, quantas outras pessoas vocês viram sendo humilhadas e escolheram não fazer nada? Conforme as revelações se acumulavam e as máscaras caíam, uma coisa ficou cristalina.
Davison havia escolhido a pessoa errada para humilhar na hora errada pelos motivos errados. E agora a verdadeira força de Keisha estava sendo revelada através da justiça sistemática que ela havia orquestrado com a paciência de uma estrategista de guerra. 6 meses após aquele dia transformador no Ray's Diner, Keisha Johnson não era mais apenas uma garçonete tentando sobreviver em silêncio. A história de sua vida havia se espalhado nacionalmente, transformando-o em uma porta-voz respeitada pelos direitos dos veteranos e vítimas de discriminação no local de trabalho. O próprio restaurante havia se tornado um local de peregrinação para veteranos de todo o país. Tony, o gerente, havia criado uma parede de heróis na parede principal, onde a foto de Keisha em uniforme militar ocupava lugar de destaque, ao lado de dezenas de outros veteranos locais que finalmente se sentiram confortáveis para compartilhar suas histórias. É engraçado, Keisha comentou com James durante uma de suas visitas semanais. Passei 3 anos escondendo quem eu era. E agora não posso esconder mesmo que quisesse. James sorriu, observando a transformação completa do ambiente. Às vezes, precisamos ser quebrados para descobrir quão fortes realmente somos. Davison Mitchell, por outro lado, estava vivendo um pesadelo que parecia não ter fim. A Mitchell e Associados havia fechado suas portas após perder todos os seus principais clientes. O vídeo viral havia sido visto por mais de 10 milhões de pessoas, tornando seu nome sinônimo de discriminação e incompetência corporativa. Sua esposa havia pedido o divórcio, levando consigo metade do que restava de seus bens após os acordos judiciais. Ele me ligou na semana passada, Keisha contou a James, servindo café para uma mesa de veteranos que haviam dirigido 200 milhas apenas para conhecê-la, se desculpando, me implorando para tirar as gravações da internet. E o que você disse? Que algumas lições precisam ser permanentes para serem eficazes. A investigação federal desencadeada pelas gravações de Keisha havia revelado um esquema de discriminação muito maior do que qualquer um havia imaginado. 12 empresas que haviam sido clientes da Mitchell e Associados agora enfrentavam processos por práticas discriminatórias, e Davison estava cooperando com as autoridades em uma tentativa desesperada de reduzir sua própria sentença. Brett, o contador, havia perdido sua licença profissional e estava trabalhando em uma loja de conveniência do outro lado da cidade. Toda vez que alguém o reconhecia do vídeo viral, ele abaixava a cabeça e mudava de corredor, carregando o peso da vergonha que suas palavras cruéis haviam criado. O que mais impressionou Keisha foi como a comunidade havia mudado. Clientes que antes fingiam não ver a humilhação, agora faziam questão de cumprimentá-la, alguns até se desculpando por sua própria omissão. A senhora idosa que sempre se sentava na mesa do canto havia se tornado uma das defensoras mais vocais de Keisha, contando para qualquer um que quisesse ouvir sobre nossa heroína local. Sabe o que aprendi? Keisha disse durante uma entrevista para um podcast nacional sobre direitos dos veteranos, que o respeito não deveria ser algo que você tem que conquistar através de medalhas ou uniformes. Deveria ser automático, universal. O humano James havia se mudado para a cidade permanentemente, abrindo um pequeno negócio de consultoria para veteranos em transição para a vida civil. Ele e Keisha haviam desenvolvido uma forte parceria profissional, ajudando outros ex-militares a navegar pelos desafios do mundo corporativo. A coisa irônica, James refletiu durante uma de suas conversas, é que Davison tentou usar sua discriminação para se sentir superior, mas acabou revelando sua própria inferioridade moral para o mundo inteiro. A história de Keisha havia inspirado mudanças legislativas em 3 estados, incluindo novas proteções para veteranos contra discriminação no local de trabalho. Ela havia testemunhado perante comitês do Congresso, suas palavras calmas mas poderosas ecoando pelos corredores do poder em Washington. Tony havia promovido Keisha a gerente assistente, mas ela dividia seu tempo entre o restaurante e seu novo trabalho como consultora para organizações que buscavam melhorar suas políticas de diversidade e inclusão. Ironicamente, muitas das empresas que mais a procuravam eram ex-clientes da Mitchell e Associados, desesperadas para reparar suas reputações danificadas. A melhor vingança, Keisha disse durante um discurso em uma convenção de veteranos, não é destruir aqueles que te machucaram, é construir algo maior do que eles jamais poderiam imaginar.
e fazê-lo com tanta classe que eles são forçados a respeitar exatamente aquilo que tentaram destruir. Davidson ocasionalmente passava pela cidade, dirigindo um carro usado, em vez da BMW que costumava ostentar. Em uma dessas viagens, ele parou no restaurante não para causar problemas, mas em uma tentativa patética de falar com Keisha sobre mal-entendidos e segundas chances. Keisha o cumprimentou com a mesma cortesia profissional que sempre lhe havia demonstrado, servindo-lhe café e anotando seu pedido sem mudança na voz ou comportamento. Quando ele tentou se desculpar novamente, ela simplesmente disse: "Senhor Mitchell, o que aconteceu entre nós não foi um mal-entendido. Foi uma revelação de caráter, o seu e o meu. A transformação havia sido completa. A mulher que antes aceitava humilhação em silêncio, agora era procurada por empresas, universidades e organizações governamentais para compartilhar sua experiência sobre liderança, resistência e justiça. Suas cicatrizes, antes fonte de vergonha e ridicularização, haviam se tornado símbolos de coragem e sacrifício que inspiravam milhares. Se esta história de transformação e justiça tocou seu coração, Keisha disse durante sua mais recente entrevista televisiva, lembre-se de que todos nós temos o poder de escolher como respondemos à injustiça. Podemos nos curvar a ela, ou podemos usar nossa força interior para reescrever nossa própria narrativa. A lição foi: Davidson tentou destruir Keisha, mas acabou destruindo a si mesmo. Keisha aprendeu que a verdadeira vingança não é sobre retribuir o mal que foi feito a você. É sobre alcançar um nível de sucesso que seus inimigos jamais poderiam imaginar e fazê-lo com uma dignidade que os força a confrontar sua própria mediocridade moral.